o quão dependemos de Deus para tudo, o quão míseros pecadores nós somos. Porque quanto mais nós conhecemos a nossa pecaminosidade, mais nós valorizamos a santidade de Deus. Quanto mais nós reconhecemos que estamos perdidos, mais somos encontrados por Deus. Amém? E o tema de hoje que eu quero tratar com a igreja é santificação. Como se torna-se santo? Como pegar um pecador do qual foi descrito no culto passado, falido, tornar ele uma pessoa santa? Como pegar uma pessoa imunda, impura e torná-la limpa, pura? Como? É sobre isso que nós iremos tratar hoje. É sobre esse assunto. Como tornar-se santo. Vamos ao texto, Isaías capítulo 6, dos versos 1 ao 8, nós iremos ler. Acompanhe comigo o texto. No ano da morte do rei, qual era o nome dele? Vamos lá, irmãos, qual era o nome dele? Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As suas abas, ou as abas de suas asas, enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios. Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Depois disso, ouvi a voz do céu que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi. O que o profeta Isaías respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui. Como tornar-se santo? Eu gostaria de ler o meu esboço e que você pudesse acompanhar a leitura com o coração voltado para Deus, porque nós iremos nos aprofundar no texto, iremos expor diante do nosso coração porque a necessidade que a igreja tem de ser santa. Santo significa separado para Deus. Só que antes eu quero pedir licença para vocês. Cadê o controle do ar? Do ar-condicionado? Deixa eu... Só um instante. Estava... Onde será que... Pede para Camila lá, por favor, onde está o controle do ar. Por favor. Isso. Acho que esqueceram de ligar o ar hoje. Vê se está aí dentro, dona Ângela, por gentileza.
Ah, está aqui. Já peguei. Obrigado. Para que nada possa atrapalhar você, para que nada possa nos atrapalhar nessa manhã. Me perdoe, eu esqueci de ligar. Deixa eu parar ele para cima. Está tudo bem com vocês? Tá bom. Vamos ver. Pronto. Você quer beber uma água? Pode beber uma água se quiser usar o toalete. Ô Jonathan, deixa eu só usar essa cadeira, por gentileza. Porque essa paleta, ela não está... Pronto, assim não fica direto. Obrigado, tá? Muito bem. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos à exposição do texto. Porque uma igreja, ela precisa ser santa. Olhe para mim, por favor. O que é ser santo? Na sua concepção, o que é ser santo, irmãos? Ser santo é você ser separado. Eu não digo do mundo porque nós estamos no mundo e vivemos no mundo, mas das coisas do mundo. A prática do pecado. Vivermos neste mundo para a glória de Deus. Porque nós somos chamados a vivermos para a glória de Deus. Você não pode dizer que você é igreja, ou faz parte da igreja de Cristo, se você tem o mesmo comportamento, os mesmos costumes, hábitos de uma pessoa ímpia. Se o seu coração não foi transformado, não foi regenerado por Deus. Eu gostaria que nesse culto você parasse um pouco de olhar para terceiros, de se preocupar com a vida dos outros, que você se preocupasse agora com a sua vida espiritual diante de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 3, Paulo ele diz: pois é da vontade de Deus a vossa santificação. O Senhor Jesus também, ele faz uma oração ao Pai, em João capítulo 17, versículo 17, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Existem 3 coisas fundamentais que você precisa saber, que é de suma importância, de acordo com a Bíblia, e absolutamente necessária para a salvação de todo homem e de toda mulher na cristandade. Quais são? Primeira, justificação. Segundo, regeneração. E terceiro, a santificação. Todas elas, a justificação, a regeneração e a santificação, todas elas se encontram no Senhor Jesus. De que forma, pastor?
ele nasceu de novo, ele veio e nasceu de uma mulher, ele está justificado e Jesus está santificado. Aquele a quem faltar qualquer dessas três coisas não é um verdadeiro cristão aos olhos de Deus. Aquele que está faltando a justificação, a regeneração e a santificação. Essas três coisas, elas é essencial na vida de uma pessoa. Aonde quem não for achado nessa condição, sem essas três coisas, não será encontrado no céu e nem será glorificado no último dia. A santificação é aquela pela qual, preste atenção nisso, é realizada no coração, no interior do homem, pelo Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo. Quando ele chama um crente para ser um crente verdadeiro, ele coloca princípios no seu coração. Irmãos, o Senhor Jesus, ele realizou tudo o quanto é necessário para as almas e para o seu povo. Não somente para nos livrar da culpa do pecado, mas, diante da sua morte expiatória, ele também nos tira do domínio das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz. Você se diz convertido, você se diz cristão, mas a pergunta que não quer calar é: você foi tirado da prática do pecado? Foi removido da sua mente, do seu coração, a culpa do pecado? Ou você ainda é escravo do pecado? Ou você ainda vive inclinado para satisfazer a vontade do pecado? Em 1 Coríntios, Paulo diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Preste atenção nisso. A santificação, ela nos faz a se unir com Cristo. Repita comigo: a santificação é a união com Cristo. Mas a santificação que não produz nenhum efeito no coração e na vida de uma pessoa, não passa meramente de uma união formal, indigna diante de Deus. A fé, ela não envolve uma influência santificadora. A fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter de uma pessoa, essa fé, ela não é melhor nem que a fé dos demônios. É uma fé morta. Não é uma fé dos eleitos de Deus, pois é uma fé que anda sozinha. E uma fé que anda sozinha, que é aquela fé que eu creio em Deus, eu creio no que Deus fez por mim, eu acredito que Ele me substituiu, que Ele derramou o seu sangue para me lavar e me purificar de todos os meus pecados, apenas. Ela não é acompanhada com a santificação. Essa obra ou essa fé, aonde não há santificação na vida de uma pessoa, não é uma fé real em Cristo Jesus. A sua conversão tem trazido santificação para a sua vida? Responda para você mesmo. A verdadeira fé que opera em nós, mediante o amor de Deus,
Irmãos, ela nos constrange de tal forma que nós, ou melhor dizendo, que nos leva a viver para o Senhor. Esse amor de Deus que é derramado no nosso coração nos constrange de tal forma que é o único motivo profundo que temos, é um senso de gratidão pela redenção que nós recebemos. Então a santificação, ela é o resultado da consequência em separação, ou uma vida separada por Deus mediante a sua regeneração. Aquele que nasceu de novo e foi feito uma nova criatura, esse recebe uma nova natureza e passa a viver uma nova vida. Ele odeia o pecado. Resumindo, aonde não há santificação, também não há regeneração. E para entrarmos no texto que nós lemos, que fique bem claro, diante dos seus olhos, que a santificação é a única evidência indiscutível da presença de Deus habitando dentro de uma pessoa. E a presença de Deus é essencial para a salvação da sua alma. Deixa aberto aí no texto, por favor, onde nós lemos, e abra, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 9. Deixa aberto o texto aí, e abra em Romanos capítulo 8, versos 9. Romanos 8, 9. Som, teste, ei, testando. Romanos capítulo 8, versos 9. O que está escrito aí? Hã? Não ouvi. Você que está me acompanhando em casa, por gentileza, abra aí também. Romanos capítulo 8, nos versos 9. Vamos ler o versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem. Quem são os que estão na carne? Os que não estão vivendo em santificação. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita onde? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olhe para mim, por gentileza. É impossível uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e esse Espírito Santo não levar a pessoa a uma vida de santificação. É impossível a pessoa dizer assim: eu tenho o Espírito Santo, eu estou vivendo uma vida de santificação. Eu estou fazendo a introdução do culto, do texto. E esse Espírito Santo não levar a pessoa ao perdão, não levar a pessoa a derramar misericórdia, não levar a pessoa a viver no convívio com a igreja que é de Cristo. É impossível uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, e não amar a igreja de Cristo e não servir uns aos outros. Por isso que eu fico com o pé atrás quando uma pessoa diz assim: pastor, eu quero vir à igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu não quero me envolver com nada e ninguém, e eu quero depois ir embora. Eu quero viver a minha vida, eu quero cuidar das minhas coisas. Fica um ponto de interrogação, queridos. Que Espírito Santo é esse que causa divisão? Que Espírito Santo é esse que não tem prazer em comunhão, em relacionamento? Que Espírito Santo é esse egoísta, que só pensa em si mesmo?
Hoje na EBD, logo pela manhã, nós falamos sobre a doutrina da mordomia, que nós somos mordomos. E só reconhecemos que somos mordomos quando reconhecemos que existe um dono para tudo isso que existe na terra. Quando reconhecemos que não somos dono da nossa vida, que Deus é o nosso Criador, não apenas o nosso Criador, mas de tudo que existe. E que nós estamos aqui, não temos nada, você não tem nada, eu não tenho nada, nós não temos nada, tudo é dele. E quando temos essa consciência que tudo é dele, nós cuidamos com amor e carinho, nós nos relacionamos uns com os outros. Então é impossível você dizer que você tem o Espírito Santo, ou uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é individualista. Você está se enganando. Ah, pastor, mas eu não quero me envolver com ninguém, porque me envolver com pessoas, eu já me envolvi com pessoas e só me deu dor de cabeça. Mas você, assim como as pessoas te deram e te dão dor de cabeça, nós também damos dor de cabeça para pessoas. Ou somos perfeitos, ou você é perfeita, ou você é perfeito. Olha, por isso que eu estou dizendo, quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo convence ele do pecado, quanto ele é pecador, tal quanto o seu próximo. Ele não se julga melhor, ele não ousa levantar o dedo para apontar os erros, os defeitos de ninguém, porque quando eu aponto o dedo para um, tem quantos apontados para mim? Quanto? 3. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, tem 3 para você. E fora que você está apontando também para quem? Para Deus. Então aquele que tem o Espírito Santo, ele não vive na prática do pecado. Por que ele não vive na prática do pecado? Porque ele vive em Porque ele vive em santificação. Agora vamos à exposição do texto. Então, como um pecador, pastor, pode tornar-se santo? Um pecador que ele foi descrito no sermão da semana passada como uma pessoa falida, aonde diante do trono de Deus toda a boca se cala. Como deixar de ser um pecador e se transformar em uma pessoa santa? Como vive, ou como uma pessoa que vive separado de Deus, pode então passar a viver para Deus? Nesse texto de hoje, ele irá nos responder exatamente isso: como um pecador se torna santo, como um impuro se torna puro. Então vamos ver aqui no texto, então, 3 partes, que Isaías nos mostra como uma pessoa se torna santa. Então, a primeira parte será, ele nos mostra santo a partir de uma visão de Deus. Segunda parte que nós vamos ver, um homem pode se tornar puro mediante a uma revelação de Deus. E o terceiro, diante de um encontro com Deus. Visão de Deus, revelação de Deus e encontro com Deus. Primeira parte, a visão de Deus, que vai nos mostrar que Deus é santo. Veja aí nos versos, no verso 1 de Isaías, volta lá, capítulo 6. O que está escrito aí? Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes
enchiam todo o templo. Até aí. Primeiro eu gostaria que você meditasse comigo, quem é Uzias? Quem foi Uzias? Você sabe me dizer quem foi Uzias? Uzias, ele foi um rei, um dos reis mais importantes de Judá. Ele assumiu o trono do seu pai aos 16 anos. Uzias, ele reinou por 52 anos. O seu reinado foi tão próspero, tão próximo, tão próspero, que as pessoas ficaram maravilhadas, foram abençoadas mediante o reinado de Uzias. Eu gostaria que você acompanhasse e conhecesse Uzias da Bíblia. Abra aí 2 Crônicas capítulo 26, que é de suma importância você acompanhar comigo. Segunda Crônicas capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Versículo 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos aonde? Em Jerusalém. Versículo 4. Ele fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor, segundo tudo que Amazias seu pai havia feito. Versículo 5. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus o fez prosperar. Que maravilha! É assim que acontece quando nós, então, buscamos ao Senhor, priorizamos ao Senhor, viver em santidade no Senhor. No versículo 16 diz assim: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o que aconteceu com ele? O coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram, o que ele disse? Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço, saia do santuário, porque você cometeu transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se dignou. Ele tinha o incensário nas mãos para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra quem? O sacerdote, o que aconteceu? A lepra lhe saiu aonde? Na testa. Versículo 21. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada. Olhe para mim, por favor. Uzias não vigiou. Ele deixou o coração dele se exaltar, se encher de orgulho. Ele não poderia exercer o ofício pela qual ele não foi chamado para fazer. Querer exercer o ofício do sacerdote. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não queira fazer aquilo que não compete a você fazer. Ele queria fazer aquilo que não competia a ele fazer. O Senhor marcou ele com uma lepra na testa. Ele foi colocado de lado. Ele viveu separado da casa de Deus e morreu
leproso, e com isso seu filho Jotão começou a reinar no seu lugar. E daí em diante, o povo começou a passar por crises no reinado de Jotão. E é exatamente nesse cenário que o profeta Isaías, ele entra no templo. Ele entra no templo e ele não olha para os utensílios do templo. Ele olha e vê um trono, um alto trono, um sublime trono. E quando ele entra e olha no trono, veja que ele entra quando o rei Uzias tinha morrido, leproso. E ele vê o trono ocupado. Ele olha para o trono, e não é qualquer rei que agora está nesse trono. Ele olha para o trono, e lá está o Senhor. Lá está as abas de suas vestes, que enchiam todo o templo. Irmãos, aqui, Isaías, ele é impactado pela visão de Deus. Embora o trono terrestre estava vazio, o trono celestial de Deus está lá, sempre ocupado. Mesmo que o trono terrestre havia perdido o rei, o supremo rei, o nosso Senhor, ele está assentado. Ainda ele está lá, no seu trono. Judá estava passando por crise, e do outro lado, Deus no seu reino está intacto. Aqui precisamos dar uma pausa. Nós precisamos agora estar atento para algo. Quantas vezes você e eu, nós oscilamos na nossa fé? Porque quando tudo está indo bem, eu creio em Deus, eu quero servir a Deus, eu quero servir as pessoas, eu quero ajudar o próximo, eu quero ofertar, eu quero dizimar. Quando tudo está indo muito bem, eu amo a Deus, Deus é o meu pastor. Mas quando nós enfrentamos as nossas lutas, quando a coisa não está indo bem, quando o primeiro boleto chega na nossa casa, quando temos um problema no casamento, com os filhos, começamos a murmurar. Muitas vezes começamos a duvidar. E começamos a dizer: será que o Senhor continua sendo o meu pastor? Quando os seus planos são frustrados, você esquece, nós esquecemos, que o plano de Deus são maiores e são melhores do que os nossos planos. E deixamos de confiar no Senhor. Irmãos, nós corremos o mesmo perigo que Israel correu e cometeu, em querer buscar ajuda em outros povos, de outras pessoas quando passamos por crise, ou nos deuses pagãos. Mas Isaías, aqui no versículo 1, está nos mostrando que não há socorro para você no Egito, não há socorro para você e para mim em Baal. O único socorro para mim e para você vem do trono do Senhor. É no Senhor que há esperança. É nele que, mesmo nos dias bons e nos dias maus, há esperança para mim e para você. Então não fique se lamentando diante das suas lutas, diante dos seus problemas. Quando você passar pelo dia mau, eu vou te dar um conselho: corra para o trono
de Deus. Foi isso que Isaías, essa foi a postura do profeta Isaías. Judá começou a passar por crise. Ele correu para o templo. Ele correu para Deus. E quando ele entra para buscar discernimento de Deus, quando ele entra no templo para buscar a direção de Deus, ele olha no trono e Deus dá a visão para ele, a visão de quem é Deus. Ele vê um trono alto, um trono maravilhoso. E não só vê o trono do Senhor, mas quando ele olha, ele vê serafins que estavam por cima dele. Em outras traduções dizem por volta, não importa. A palavra hebraica aqui, serafim, significa alguma coisa pegando fogo, ou uma chama abrasador. Isaías, então, ele olha e vê esses serafins que estão voando sobre o trono de Deus, como tochas voadoras. É isso que está escrito aí. Olha aí nos versos. Nos versos 2. O profeta Isaías diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas ele cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, e com as 2 asas ele fazia o quê? Ele voava. Vamos olhar para essas asas. Por que com 2 asas ele cobre primeiro os pés? Por que ele cobre os pés? Primeiro cobriu o rosto. Primeiro, vamos falar então do rosto, antes dos pés. Por que ele cobria o rosto? Porque não havia nada ali para ser mais contemplado do que o rosto e a glória daquele que está sentado no trono. Porque aquele que está sentado no trono é muito melhor do que o serafim. É o único digno de ser exaltado, glorificado e servido. Com 2 asas ele também cobriu os pés, porque ele tinha consciência que o lugar aonde eles pisam, aonde eles estão, é santo. E aquele lugar cuja presença eles estão, é santo. E isso nos faz lembrar em Êxodo capítulo 3, quando Moisés ele tira as sandálias dos pés, porque ele reconhece que aonde o lugar que ele está pisando é terra santa, aonde ele se coloca diante de Deus, que se manifestou através da sarça ardente. E por fim, ele voa por cima do trono de Deus. Ele está a serviço de Deus. Ele vê os serafins a serviço de Deus. Mas o que é mais importante aqui, irmãos, não é os serafins, é quem está no trono. É o trono. Você vê que nos versos 3, eles estão ali diante daquele que é santo, e eles começam a dirigir um cântico ao Senhor. E qual era o cântico? Que todos eles em uma só voz, eles diziam, versos 3, e clamavam uns para os outros dizendo, o que eles disseram? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isso significa que todo tipo de santidade habita em Deus. Os anjos reconhecem que Deus, Ele é o princípio de toda a santidade. Quando os serafins olham para o trono de Deus, ele encontra apenas uma palavra para descrever quem está sentado no trono. Qual é essa palavra? Santo. Quando alguém pergunta para você quem é Deus, o que você responde? Aquelas pessoas que dizem Deus é amor. Não, Deus é fiel. Eles colocam estampado no carro, Deus é fiel, Deus é amor. Só que esse amor de Deus é um amor santo. Essa fidelidade de Deus é uma fidelidade santa. Essa origem aqui da palavra santo significa
que Deus, ele é intocável pelo mal e Deus é intocável pelo pecado. Os atributos de Deus se devem à sua santidade. O amor vem de um Deus que é santo. A bondade vem de uma bondade santa de um Deus que é santo. E até a ira de Deus é uma ira santa. Então, quando alguém te perguntar quem é Deus, responda: santo, 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 intocável. Irmãos, enquanto você não tiver essa compreensão da visão da santidade de Deus, você nunca será santo, você nunca irá querer ser santo. Enquanto nos seus olhos não estiver estampado isso, a santidade de Deus, os seus olhos irão constantemente ficar fletando com o pecado. Enquanto a santidade de Deus não encher a sua visão, como encheu a visão do profeta Isaías, o pecado para você não vai ter problema. Você vai olhar para o pecado e não vai ver problema algum contar uma mentirinha. É por uma boa causa. Ficar olhando e cobiçando a mulher do próximo. Não, só estou olhando. Você não vai achar pecado as coisas que não são santas e que desagradam a Deus. E você vai sempre dizer uma frase: não vejo problema nisso. Não vejo pecado nisso. Você sabe qual que é o pior? É que existem muitas pessoas ainda dentro da igreja que não abandonaram os seus pecados. Sabe por quê? Porque o pecado para ele e para ela não é tão ruim assim. Porque enquanto Deus não for santo aos seus olhos, os meus olhos, vai olhar para qualquer coisa desse mundo e vai desejar e vai querer. Por isso, muitos não vê problema quando mente, fala uma fofoquinha, colocando um pouquinho de ira no coração do irmão, de dúvida no coração do outro. Verdades são muito pequenas diante dos seus olhos. E a mentira sempre está presente, latente no seu coração. Enquanto a santidade de Deus não estiver diante dos nossos olhos, e nós não temos a plena consciência dos nossos pecados, ainda que seja pequeno, que diante dos olhos de Deus é infinitamente grande e é gravíssimo, e que isso ataca a santidade de Deus, nós não iremos viver em santidade. Deus, ele é infinitamente santo e se ofende com um pecado infinitamente pequeno. Deus, ele é infinitamente santo e ele se ofende com um pecado que para mim e para você é insignificante ou infinitamente pequeno. Ou você leva a sério, irmãos, ou nós levamos a sério a santidade de Deus, e você perceba que ele não tolera nenhum tipo de impureza, ou você jamais andará em santidade. Por quê? Porque você não irá se ofender com o seu pecado. Preste atenção nisso. Enquanto a santificação não for a única coisa doce na sua boca, o pecado não será amargo para você. Agora, vamos para o nosso segundo ponto, a revelação de Deus. Na revelação de Deus, descobrimos que não somos santos. Perceba que quando
nos deparamos diante da santidade de Deus, ela revela quem verdadeiramente somos, nossa verdadeira natureza. E meus irmãos, a nossa verdadeira natureza, ela é ruim. Quando olhamos para Deus Santo e olhamos para nós, o que nos resta? Apenas desespero. Isso é tão certo que essa foi a reação de Isaías. No verso 5 diz assim: então eu disse, quando ele estava diante do trono e viu Deus, o que ele disse? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olhe para mim, por favor. Ele olha para ele primeiro. Ele olha para a santidade de Deus e ele vê um Deus perfeito, um Deus separado, intocável, um Deus santo. Aí ele olha para si e diz assim, ele reconhece o seu pecado e diz: ai de mim, estou perdido, estou condenado, porque seres impuros diante de um Deus puro, isso gera condenação. Não só conseguimos ter a visão de Isaías quanto à santidade de Deus, mas também a sua pecaminosidade. Quanto nós olhamos mais para o pecado dos outros e medimos a vida do próximo, e sempre falamos: eu não sou tão ruim assim, eu estou na média, dá para me passar. Enquanto eu não tenho a visão que Isaías teve da santidade de Deus, e ver o quanto eu sou pecador, eu sempre vou ficar me baseando na vida dos outros, eu sempre vou ficar medindo os outros, a minha santidade com a vida dos outros, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não vou para a balada, porque eu não vou para o carnaval, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo, eu não sou tão ruim assim. Eu estou na média, dá para me passar diante de Deus. Mas olha a reação de um profeta, olha a reação de Isaías. Ele olha ao redor dele, e ele vê um povo impuro, mas ele não fala do povo primeiro, das pessoas que são pecadoras. Ele olha para ele e diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou impuro diante da santidade de Deus. Não existe nenhuma pessoa que hoje se tornou santo, separado para Deus, que não olhou primeiramente para a sua profunda pecaminosidade e viu a necessidade de viver separado para Deus. E para encerrarmos, nós vimos até aqui então a visão de Deus e descobrimos o quanto Deus é santo. Nós olhamos para a revelação de Deus e descobrimos o quanto nós não somos santos. E agora? O que será de nós? É isso que nós vamos ver nessa terceira e última parte. No encontro com Deus, nós descobrimos como Deus resolve esse problema. Nos versos 6. Isaías tem um encontro com Deus. No seu desespero, o anjo pega uma brasa do altar com a pinça. E observe aqui que o anjo, o serafim, ele era como uma tocha de fogo, mas ele pega a brasa com uma pinça. Ele, Isaías, ele ouve o que todo pecador quer ouvir. Vê aí comigo nos versos 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: o que o anjo falou para Isaías? Depois que tocou, pegou uma brasa e tocou na boca dele. O que o anjo disse para ele? Eis que esta brasa
tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi perdoada, e o seu pecado, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. O que nos chama a atenção aqui? Que quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós odiamos o nosso pecado, e nós desejamos ser santo como Deus é santo, então o Senhor, Ele toma a providência. Foi a ação de Deus para com o profeta, não foi a ação do profeta para com Deus, para ele nascer de novo, para ele ser purificado, para ele ser santificado. Foi a ação de Deus na vida dele. É Deus que toma a iniciativa. A gente vê aqui que Deus, Ele encontrou Isaías, um homem de lábios impuros, e ao invés de Deus destruir Isaías, por causa do seu pecado, por causa das suas iniquidades, Ele vai lá e purifica Isaías. Homens de lábios impuros, agora tem seus lábios purificados pelo fogo divino. Veja que foi uma ação de Deus, pois é Ele que tira de nós toda a nossa iniquidade e perdoa todos os nossos pecados. Agora a gente olha aqui no cenário e vê que acabou o desespero. Para Isaías, Deus foi ao seu encontro. Só que eu quero, antes de encerrar, dizer para você que viver em santidade, para sermos justificados diante de Deus e vivermos uma vida em santificação, isso dói. Não é fácil. Porque imagina o anjo, ele vai lá no trono, pega com a pinça uma brasa, vem e toca nos lábios do profeta Isaías. Imagina a dor que ele sentiu quando uma brasa, você que já se queimou, você sabe que dói, tocando nos seus lábios, purificando ele. Isso significa que viver uma vida de santificação vai doer, porque Deus tira todas as idolatrias que nós colocamos em nossos corações, irmãos. Deus tira todos os ídolos e prioridades que está em nossa vida, para Ele ser a nossa prioridade. Viver em santificação dói, porque Deus nos tira dos nossos lugares mais favoritos. Ele nos tira de pessoas que nós gostamos de viver com elas, de falar com elas, de pecar com elas, de mentir com elas, de fofocar com elas. A santificação nos tira desses ambientes, isso dói. A santificação dói porque Deus esmaga a nossa vontade dentro da vontade dEle. Viver em santidade, irmãos, agora pode tornar um pecador num homem santo. Agora, em santidade, uma pessoa pode desenvolver um chamado de Deus que Ele tem para as nossas vidas, pois o pecado que outrora havia nos tornado inúteis, repita comigo, todo pecado torna o homem inútil diante de Deus. E quando esse homem é perdoado os seus pecados, é tirado as suas iniquidades, então agora de inútil, ele passa a ser útil para Deus. Para Deus. Você vê que Deus, depois de purificar o profeta Isaías, ele disse:
Agora, o que eu vou fazer? Deus olha para Isaías e diz no versículo 8, depois disto, depois do quê? Da brasa tocar nos lábios de Isaías, a sua iniquidade ser tirada e o seu pecado ser perdoado. Depois disso, depois dele ter tido a visão de Deus, quem Deus era, depois do desespero da alma dele, porque ele reconheceu que ele não era santo, era pecador, depois que Deus vai adiante dele, usa o anjo, toca nele, tira a iniquidade dele, perdoa o pecado dele, depois disso, depois de tudo isso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi. O que ele disse? Eis-me aqui. Envia-me, envia-me a mim. Essa é a reação da igreja de Cristo, quando ela é purificada, quando ela vive em santidade, quando o pecado dela é perdoado. Ela vive como instrumento nas mãos de Deus. Ele e ela sempre diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ela não se esconde mais, porque o pecado leva a pessoa a se esconder. Não foi isso que aconteceu no jardim? Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam. O pecado traz o medo, o pecado traz a insegurança, o pecado faz a pessoa ter uma sensação de ser inútil, e por isso o pecado leva a pessoa a se esconder. Mas o perdão do pecado leva a pessoa a ser útil. A purificação, a santificação leva a pessoa a estar à disposição de Deus e dizer: eis-me aqui, envia-me, envia-me a mim. Amém? Quem compreendeu? Eu quero que você saiba de uma coisa. Que homens de lábios impuros, um homem de lábio impuro agora tem os seus lábios purificados pelo fogo divino. Eu quero que hoje você e eu também tenhamos uma boa notícia e vejamos uma esperança no trono de Deus para as nossas vidas. Pois o Deus Santo também, o Deus Rei Santo, Ele também, assim como Ele foi até Isaías, Ele veio ao nosso encontro para nos purificar. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado agora, para que eu e você fôssemos justificados diante de Deus. O Deus Altíssimo desce ao nosso encontro. Ele vive no meio de homens de lábios impuros para nos purificar. Isaías fala sobre ele no capítulo 53, o servo sofredor. É lógico que eu estou falando do Senhor Jesus. E isso é o que nós chamamos de justificação. Deus vem ao nosso encontro por intermédio do sacrifício de Cristo e nos declara justos, aqueles que antes eram culpados. Agora eu e você, assim como Isaías, podemos nos relacionar com Deus que é santo. Eu quero convidar você, que entrou aqui nessa manhã, impuro, desesperado, por causa do seu pecado. Eu quero convidar você a invocar a Cristo, para que Ele te purifique do seu pecado. Que você, mesmo que entrou aqui por essas portas, conhecido por tudo, por todos, e principalmente por Deus, como um pecador, eu quero dizer para você que você pode sair daqui hoje, conhecido como um santo, justificado diante de Deus.
Agora nós estamos sendo moldados, irmãos, segundo a imagem de Cristo, para que possamos viver uma vida de santificação. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Que você possa, nesse instante, pela fé, se colocar diante do trono de Deus, daquele que é santo. Que você possa se render a Ele. Que você possa contemplá-lo. Que você possa nesse instante ser tocado pelo Espírito Santo. Que você possa agora ser tocado pelas brasas vivas do altar de Deus. Que você possa ter a visão que Isaías teve da santidade do Senhor. Eu não preciso gritar, eu não preciso bater no púlpito, eu não preciso espumar a boca, eu não preciso impor nada. Nós só estamos aqui expondo a palavra de Deus. E que o Espírito Santo, Ele venha te convencer nessa manhã. Que o Espírito Santo possa ter revelado a você a santidade de Deus. Que o Espírito Santo possa agora trabalhar no seu coração. De repente você entrou aqui se achando indigno, impuro de servir a Deus. Mas Ele te trouxe aqui. E Ele veio ao seu encontro, como Ele foi ao encontro de Isaías. E Ele agora, Ele toca nos seus lábios, Ele toca no seu coração, Ele toca na sua alma, Ele tira toda a amargura, Ele tira de dentro de você todo o complexo de inferioridade, Ele tira de você tudo aquilo que foi implantado pelo mundo, por maus testemunhos, de coisas, de pessoas, por mau testemunho, de repente, do seu próprio agir. Você entrou aqui decepcionado, decepcionada, com pessoas ou com você mesmo, mas não tem nada na sua vida que Deus não saiba. Senhor, derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia, derrama do teu perdão, que seja tirado, Senhor, dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que não te agrada, toda iniquidade, que os nossos pecados sejam perdoados. Senhor, que possamos sair daqui úteis nas tuas mãos, que possamos ser servos úteis, que possamos sair daqui e levar o amor de Deus, e levar, meu Pai, uma vida de santidade, de santificação, diante dos teus olhos, diante desse mundo que jaz do maligno. Meu Pai, nós estamos indo embora, falta pouco para a gente sair daqui dessa terra suja, podre, imunda, e que possamos, Senhor, caminhar contigo. Venha sobre cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga aqui presente, Senhor.